E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje vamos a alguma dica de história. Pô Renato, nunca vi tu falar de história? Exatamente, história, apesar de eu também ser formado em história, não é minha parte. Trouxe meu colega aqui de faculdade, Júlio Fogaça, que vai dar umas dicas de história hoje para vocês. E já quero adiantar que com essa parceria com o Júlio Fogaça, vamos ter vários cursos de história disponíveis, ok? Guarda Municipal de Joinville, daqui a pouco vai ter um módulo relatando a história e os fatos mais importantes da cidade, os aspectos mais importantes da cidade. Guarda Municipal de Belo Horizonte também vai ter um módulo específico falando dos aspectos da cidade e da história da cidade. Então inscreva-se no canal do Professor Renatão, já deixa o joinha no vídeo, comente qualquer dúvida que você tiver aí. Então quero chamar aí meu parceiro, quero uma salva de palmas aí do outro lado, Júlio Fogaça! Aí, Júlio, beleza? Firme? Cara, muito bom te ter aqui, muito contente com a nossa parceria. Espero que a gente consiga passar bastante coisa legal aí para o pessoal que está estudando para concurso, pessoal que quer fazer vestibular. Hoje, como é o nosso primeiro vídeo, ele vai fazer uma aula, vai dar uma dica da história geral, que como ele sempre fala e como realmente é, a história do Brasil é dividida em períodos. Então, aconteceu um fato, pô, mas em que período que foi esse fato? Quando que foi? Está relacionado com o quê? Ok? Então o Júlio vai dar uma dica aí hoje para vocês sobre isso, beleza? Bora lá? Capricha aí, mano. Valeu. Então, pessoal, como ele já falou, me chamo Júlio Fogaça, sou professor de História. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto do Renato, tive o prazer de estudar com ele. Obrigado. Tive o prazer de estudar com ele, esse cara empreendedor, muito inteligente. Obrigado, Renato, pela oportunidade. E também a minha alegria por estar passando esse conhecimento, por essa experiência, ajudar o pessoal a passar nos concursos públicos. Falando da história em si, a vantagem é que os acontecimentos, a história do Brasil, 80% do material de história vai ser história do Brasil, história local do concurso, certo? Então, o que vocês estudarem da história do Brasil, tanto para vestibular, para concurso público, é fundamental. Só que a história do Brasil ela é bem grande, bem extensa e tem bastante detalhes. O que a gente aconselha, então, para você começar a estudar o Brasil? Você ter noção dos termos fundamentais. Toda a história do Brasil, ela acontece dividida em 4 períodos. Isso é básico. Tudo que você for estudar depois vai estar inserido nesses 4 períodos. E é garantido que uma pergunta, pelo menos, da sua prova vai ter uma pergunta específica sobre os períodos. E é fundamental saber os períodos, porque a banca pode fazer uma pergunta da cidade, a revolução que aconteceu na cidade, o acontecimento político, alguma coisa que aconteceu na cidade e perguntar em que período isso aconteceu, qual foi a época. E isso acontece muito nos concursos públicos. Então, entrando nos períodos, nós temos o pré-colonial, que é antes dos portugueses chegarem aqui, né? Isso é básico a gente saber. E aqui são os índios, temos poucos documentos, as provas pouco se atêm a isso. Temos o Brasil colônia, que é quando Portugal começa a se preocupar realmente aqui em estar ocupando nossas terras, né? Aqui dentro nós temos capitanias hereditárias e precisaria de horas para falar sobre o Brasil colônia. Acabando o Brasil colônia, nós temos o Império, né? Independência do Brasil, né? Aí Dom Pedro I vem e começa um período de império aqui no Brasil. Aqui nós temos guerras, poucas guerras que o Brasil participou, né? Mas, deixa eu ir para o outro lado, aqui o Brasil Império. E depois nós temos a República onde começa a nossa democracia, as oligarquias, República do Café com Leite, Getúlio Vargas, todos aqueles acontecimentos da era moderna e pós-moderna, nós temos aqui na República. Você que quer começar a estudar a história do Brasil, que está se preparando para o concurso, para uma prova, para o vestibular, é importante, então, frisando que você entenda a cronologia, os acontecimentos um pós o outro, o que aconteceu para que tivesse essa mudança social, né, no Brasil, porque cada estágio desse aqui
as coisas funcionam diferente no país, tem consequências na economia, no comércio. Então é muito importante a gente entender essa linha, ter essa linha em mente para poder aprender os outros fatos da história do país. Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Estamos aí já nos preparando para lançar os próximos materiais para a cidade de Joinville, para a cidade de Belo Horizonte e todas as outras que vão vir aí esse ano. Vamos estar juntos, firme e forte, cada vez mais preparados para as provas que estão vindo aí. Grande abraço a todos. Falou, galera. Até mais. Valeu.